Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer deploy de uma aplicação aqui com Django. E daí deixa eu só te situar aqui como é que a gente vai fazer isso. Eu já preparei aqui um blog, tá nesse repositório, vai estar aí no link da descrição. E eu preparei também, esse blog aqui foi um blog que a gente fez lá no meu curso de Python. Então se você for aluno de algum do meu curso de Python, você vai ver a similaridade aqui, mas eu modifiquei algumas coisas para a gente poder utilizar o Python 3.8 com o Django 3.0. Na verdade, a única coisa que eu fiz foi remover o Summer Note. Se você não é aluno do curso, você não vai entender do que eu tô falando, mas isso aqui é um projetinho, um blogzinho que a gente criou utilizando o Django. Beleza? Então você pode seguir esse tutorial comigo exatamente como eu estou fazendo aqui. Se você acessar esse repositório, você vai ter inclusive todos os comandos que eu vou digitar aqui nessa pasta úteis, e aí você vai ter por etapas aqui, que isso daqui vai ser basicamente o script que a gente vai seguir ao longo de todo esse vídeo aqui. Então a gente vai instalar SSH, configurar o servidor, instalar o MariaDB, repositório, enfim, a gente vai fazer várias coisas. A gente vai colocar HTTPS, várias coisas aqui. Outra coisa que a gente vai fazer é utilizar o Google Cloud Platform utilizando bônus gratuito. Então você pode seguir esse tutorial comigo gratuitamente. Só você criar uma conta no Google Cloud Platform e utilizar o bônus. Daí, se você gostar do serviço deles, eu particularmente gosto muito, você ativa a sua conta. Se você não ativar, eles não vão te cobrar nada, mesmo depois que acabar o seu bônus aí. Beleza, dito isso, eu vou criar um servidor do zero aqui no Google Cloud Platform. Então é o seguinte, nesse local que eu estou aqui é Compute Engine, instâncias VM. Isso pode estar em outro local do menu, porque eu fixei isso aqui em cima, então pode estar aqui para baixo. Beleza, instâncias VM, eu vou clicar em criar instância, e daí, aqui eu vou colocar um nome, eu já criei anteriormente, Tuto YouTube, um desses aqui. Esse é o nome, você dá o nome que você quiser para o servidor. Eu vou escolher aqui South America East, e vou deixar na South America East 1B aqui, que está selecionada. Aqui embaixo eu vou mudar só o sistema operacional para Ubuntu 18.04 LTS. Vou mudar também o disco para SSD, vou selecionar aqui. E aqui eu vou dar permitir tráfego na porta HTTP e permitir tráfego na porta HTTPS, que são as portas 80 e a porta 443 do seu servidor, no caso. Então você está liberando o tráfego nessas portas. Então vou dar um criar, ele vai criar aqui. Anteriormente, na hora que eu recriei o servidor, ele pegou o mesmo IP que ele estava anteriormente. Se ele pegar o mesmo servidor, isso quer dizer que o meu domínio, meu subdomínio que eu redirecionei para cá para a gente testar, ele vai... ele pegou o mesmo IP que estava anteriormente. Isso quer dizer que, coincidentemente, eu posso vir aqui e pingar esse servidor aqui para você ver, ó, que um subdomínio do meu domínio que eu redirecionei para cá, ele aponta para esse IP aqui, ó. Então, 35.95.179.149 é esse IP desse servidor, que é a mesma coisa do domínio temp.otaviomiranda.com.br. E daí, se você não tem domínio, você vai conseguir seguir esse tutorial até determinado ponto. Eu vou te explicar lá no momento, mas se você tem um domínio, eu recomendo que você redirecione um registro A do seu domínio, coloque um nome, igual eu fiz aqui, temp, por exemplo, e redireciona para o IP desse servidor aqui, que é esse IP aqui. Só que eu não tenho como te mostrar isso, porque cada hospedagem vai ser de um jeito. Então, é simplesmente você achar o servidor, configuração do servidor DNS lá, criar um registro A e apontar para o IP desse servidor aqui. Beleza, feito isso, agora a gente pode... aliás, a gente ainda não pode acessar esse servidor. A gente acessaria esse servidor assim, eu vou copiar o IP dele aqui, e eu vou vir na minha máquina virtual e vou fazer assim, ó, SSH, e aí o IP do servidor que eu quero acessar. Só que a gente não tem chave SSH. Inclusive, eu tenho alguma coisa já configurada aqui que eu vou apagar nesse momento. Isso você não precisa fazer, não, no caso. Deixa eu só apagar aqui tudo que tiver na pasta .ssh. Aliás, eu apaguei inclusive a pasta aqui, né, nesse caso.
Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu só conferir se ficou alguma coisa aí. Beleza, não existe mais. Então, agora, deixa eu te mostrar de novo. Você acessaria assim, né, esse servidor aqui. SSH, alguma coisa, e daí eu pediria para adicionar nos non-hosts aqui, e aí ele ia te falar permission denied. Por quê? Por padrão, os servidores do Google não vão te pedir senha. E isso por incrível que pareça, se você não tem conhecimento sobre isso, isso é mais seguro do que se pedisse a senha. Porque o que acontece? Agora, só quem pode acessar o nosso servidor é quem tem uma chave SSH que bate com a chave SSH que tem lá no sistema do Google que a gente vai configurar. Então, como é que a gente teria essa chave SSH? No Linux, aqui é simplesmente você digitar um comando aqui, e aí gerar a chave e colocar lá no Google Cloud Platform. Do Windows, eu recomendo que você utilize o Git Bash para isso. Eu mostrei isso no tutorial anterior que eu fiz sobre Git, GitHub e SSH Keys lá no caso. Você pode assistir esse vídeo se você quiser, que lá eu explico um pouco melhor como gerar essa chave SSH e ativar ela no Windows. Aqui eu vou fazer para ir mais rapidinho, vou gerar a chave SSH, você pode digitar esse comando comigo e aí a gente já começa a seguir aqui os nossos scripts aqui, ó, que é esse SSH aqui, esse primeiro SSH, eu vou começar por ele aqui executando esse comando e a gente vai seguir ele de cima para baixo. Se eu não te mostrar, você pode ir seguindo aí e olhando aqui, porque cada um tem um nome diferente aqui. Então, beleza. Dito isso, vamos voltar aqui agora e vamos começar aqui. Então, aqui no meu computador, eu vou digitar SSH keygem. E daí, se você não quiser selecionar um caminho, especificar o nome da chave, você pode dar Enter daqui já, e ele já vai começar a gerar a sua chave aqui, no caso. Mas eu não quero, porque eu quero especificar a chave. Então, SSH-keygem, para keygem, e daí "-f" para colocar o caminho, e eu vou escolher qual caminho que eu quero, na onde eu quero que ele gere essa chave. Geralmente não, praticamente 100% dos casos você vai colocar isso na pasta SSH. Então, você vai chamar o seu home aqui, né, com til, e aí vai colocar um barra, e aí .ssh, que é a pasta. E daí você vai colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar de deploy. Vou colocar deploy, só deploy blog underline RSA. Esse nome pode ser o que você quiser, no caso aqui. Se você quiser especificar aqui a chave é RSA-T, RSA, ou qualquer outro tipo que você quiser, e "-B 4096. Eu estou sem um lock aqui. Agora sim, ele está gerando a chave. Assim que ele gerou a chave, ele vai te pedir uma senha aqui. Ele está te falando, ó, Enter Passphrase aqui. E aí, se você quiser deixar vazio, é só dar Enter aqui no caso. Isso daqui significa que toda vez que você for precisar utilizar essa chave aqui, ele vai te pedir essa senha. Isso é mais seguro, né, no caso, mas eu não vou colocar a senha por questão de praticidade aqui. Eu estou numa máquina virtual aqui, eu não vou utilizar isso para nada depois, então não vou colocar nenhuma senha aqui. Beleza, só dei Enter 2 vezes e ele já gerou a chave. E daí agora, se você aqui olhar aqui, ele te falou, Your identification has been saved nesse local aqui. Então, a sua chave privada, vou traduzir para você mais ou menos, a sua chave privada está nesse local aqui, ó. E a sua chave pública, que é a public key, está nesse local aqui, ó, que é esse caminho aqui, né, no caso. Então, a gente vai precisar pegar os valores, o valor que está dentro dessa chave aqui. Então, eu vou copiar esse caminho, vou dar um cat, e aí vou colar o caminho aqui. Então, esse valor aqui é a minha chave pública. E aí um adendo rapidão. Essa chave você não mostra para ninguém, certo? Igual eu tô te fazendo aqui. Novamente, isso aqui que eu tô te mostrando é uma máquina virtual. Ela vai morrer agora mesmo. Essa chave vai morrer junto com ela. Mas você não mostra a sua chave para ninguém, porque isso é uma falha de segurança grande, né, no caso. Quem tiver essa chave provavelmente vai ter acesso ao seu servidor. Então, eu vou copiar essa chave aqui. Vou voltar aqui no Google Cloud Platform. E daí aqui na lateral eu vou acessar metadados. Vou vir aqui em chaves SSH
e vou adicionar chaves SSH e vou colar aquela chave aqui, simples assim, e salvar. Pronto, só de fazer isso, eu já fiz com que o meu computador, esse usuário especificamente nesse computador, tenha acesso àquele servidor sem precisar utilizar uma senha. Então, se eu quisesse vir aqui agora, se eu quisesse não, a gente vai precisar fazer isso. Vamos voltar em instâncias VM, vamos pegar o IP do servidor e vamos acessar ele aqui, se eu conseguir copiar. Então agora SSH e aí o IP do servidor que você quer acessar. Simples assim, ele vai te pedir, provavelmente na primeira vez que você acessar, ele pode te pedir para você adicionar, dar uma confirmação aqui, ó. Se você acessar, ele pode te pedir uma confirmação, você digita yes, e aí boa, tá dentro do servidor. E aí aqui dentro do servidor, a primeira coisa é atualizar os pacotes, sudo apt update. Geralmente vai vir com alguns pacotes desatualizados aqui, né? E daí a gente já vai atualizar eles aqui. Da última vez ele veio com, se eu não me engano, 34 pacotes desatualizados. E é exatamente a mesma coisa, 34 pacotes desatualizados. Então, sudo apt upgrade, agora para atualizar os pacotes. Upgrade, menos Y, para ele não me confirmar. E aí ele já vai fazer o download, instalação dessas coisas aqui. Isso pode levar um tempinho, então você aguarda aí até terminar. Bom, terminado aqui, agora a gente vai instalar o Python aqui. E daí, eu já tô nesse arquivo aqui, ó, nesse ambiente aqui, ó. A gente já pulou algumas coisas aqui, já passei de algumas coisas. A gente vai executar esse instale o Python. Como é um comando muito grande, eu não vou digitar ele, eu vou copiar isso daqui. São muitas coisinhas aqui para digitar, eu não tô muito afim de fazer você e eu perder tempo com isso aqui. Então eu vou só colar isso aqui. A gente vai instalar o Python 3.8, 3.8 dev, 3.8 venv, 3 venv, GCC, default, lib MySQL client -dev e lib SSL -dev. Sendo que esses últimos aqui vão ser referentes esses últimos aqui, né, na verdade, são referentes ao MySQL client que é utilizado pelo Django lá no caso, né? E aí são 255 MB que vai baixar, então vou dar um yes aqui, né, um Y, para dar um yes, confirmar, e aí você vai ter que aguardar essa instalação aqui. Terminada aqui a instalação, agora a gente vai instalar o Docker. E aí eu vou instalar o MariaDB Server, o MySQL Server, tanto faz, dentro de um container do Docker, no caso. Se você não quiser, se você tiver conhecimento, quiser fazer diferente, sinta-se à vontade que eu vou fazer assim, porque vai até mais rápido pra gente. Então, sudo apt install docker.io. E aí ele vai mais 257 MB aqui para baixar, então é yes e aguardar a instalação. Terminada aqui a instalação do Docker, agora sempre a gente não consegue utilizar Docker aqui no Linux sem sudo, né? Dá permission denied aqui. Pra gente remover, porque com sudo docker ps daria certo, né? Pra gente remover esse sudo aqui, poder digitar os comandos do Docker direto, a gente vai digitar sudo usermod -ag e aí Docker, né, que é o grupo do Docker, e aí você vai adicionar o user, que é o seu usuário. Essa é uma variável de ambiente, esse user vai ser transformado nisso daqui, né, que é o seu usuário aqui. Aí eu vou dar um enter e eu vou dar só para sair, dar um exit e vou entrar de novo. E daí você vai ver que agora eu posso digitar docker ps, por exemplo, que já funciona sem sudo. Beleza, então agora tudo pronto aqui. Agora a gente vai instalar o MariaDB aqui no servidor. Vamos criar um container do Docker com MariaDB. Eu vou aumentar a tela porque o comando é meio grandinho aqui. A gente vai digitar o seguinte, ó. Sudo docker run --restart always -d --name, e aí você vai dar um nome para esse container. Eu vou chamar de MariaDB mesmo, e aí a porta -p, você poderia redirecionar portas, modificar, não vou mudar nada, vou deixar a porta padrão do MySQL, que a porta padrão que for recebida no servidor 3306 vai apontar para 3306 dentro do container, no caso. E agora a gente vai colocar uma senha no root aqui. Então, -e mysql _root _ password igual a... E aí eu vou colocar aqui
Não precisa ser, pode ser ou não, entre aspas aqui, mas eu já deixei uma senha gerada aqui para a gente não perder tempo com isso. Então a senha que eu gerei, deixa eu tentar te mostrar em algum lugar aqui, ó, foi essa daqui assim. Então eu vou colar essa senha ali lá. Você vai colocar uma senha aqui que você não vai esquecer, porque você vai precisar dessa senha para acessar o servidor aqui. Então eu vou colar essa senha aqui, beleza? E agora eu vou falar o nome da imagem, né? MariaDB aqui. Poderia colocar latest, mas ele já vai fazer isso automaticamente. Então só MariaDB, e aí eu vou dar um enter, ele vai baixar a imagem e já vai ativar ela aqui pra gente. E daí, assim que ele terminar aqui, a gente pode dar um docker ps pra gente ver se ele tá rodando aqui bonitinho. Terminado, ó, vamos dar um docker ps aqui pra gente ver. Docker ps. E daí, ó, o nosso servidor tá rodando. Só para a gente criar agora os dados desse servidor, a gente vai acessar esse container que a gente criou aqui, que é o MariaDB aqui. Então a gente vai falar docker exec -it MariaDB, né, que é o nome do container que a gente criou. E aí a gente vai executar o bash aqui no caso. Beleza, estamos dentro do servidor, a gente pode testar com MySQL-u root. E aí, ó, vai dar access denied, por quê? Porque a gente não especificou a senha, né, que a gente está usando. Então, MySQL-u root -p, e daí a gente vai colocar a nossa senha aqui. Eu vou colar aqui porque eu coloquei aquela senha que eu te mostrei anteriormente. Eu vou colar ela aqui, vou dar um enter, e aí a gente está dentro do nosso servidor MySQL aqui. Beleza. Então agora o que a gente precisa fazer é criar a base de dados, criar o usuário e dar permissão para esse usuário na base de dados. Para isso, create... Eita, tô digitando do lado de cá. Aqui, create database. Aliás, create database. E aí, blog Django, que eu vou chamar essa base de dados. É importante você lembrar o nome das coisas que você está colocando, porque a gente vai precisar de tudo isso. A senha que eu te falei, eu estou anotando essas coisas aqui no lado de cá. A senha que eu te falei, do root ali, que a gente já precisou dela, que foi a senha que eu coloquei anteriormente. O nome da base de dados você vai precisar, o nome do usuário que você vai criar aqui para acessar essa base de dados também você vai precisar. Então, create user. Vou chamar de user Django. E aí, qual host eu vou colocar para todos aqui, dessa maneira. Identified by, e aí a senha do usuário que você quiser colocar aqui. Eu também já deixei criada aqui uma outra senha, para a gente não perder tempo com isso. Então, a senha do usuário vai ser essa daqui, ó, que é uma senha bem longa. Então, create user, esse comando aqui tá lá no arquivo que eu te mostrei anteriormente. Beleza, vamos dar um enter aqui. A minha internet eu acho que já deu uma lag aqui, ó. Aí, agora foi. Beleza, e agora a gente vai dar permissão para esse usuário nessa base de dados. Então, grant all privileges on blog Django. Tudo que tiver lá. E aí o nome do usuário que é user Django, qualquer host aqui no caso. Beleza, feito. Agora flush privileges e exit para sair daqui e exit novamente. Então a gente já configurou com sucesso agora o nosso servidor, mais que ele aqui no caso. Nossa, fugiu da memória. E agora a gente vai clonar esse repositório. Você vê que aqui, ó, eu estou na minha home. Se você quiser garantir, você pode dar um cd, espaço, um til, e aí você está dentro da sua home aqui. Não tem nada nessa pasta aqui, ó. ls não tem nada. Então a gente vai clonar o repositório aqui. Só para garantir, vamos ver se o git está instalado. Então sudo apt install git, só para garantir, mas eu acho que já está, ó, já estava. Aqui, ó, você pode executar esse comando aqui, ó, para remover algumas coisas aqui, ó. Então, vamos executar isso aqui, já que pediu. Vou deixar executando aqui e vou pegar, na verdade, o repositório aqui para a gente clonar ele. Então, vindo aqui no repositório, que é o link que eu te falei da descrição, eu vou clonar esse repositório. Então, eu vou
clicar aqui, vou vir em HTTPS, vou copiar essa URL aqui. E daí, aqui dentro a gente vai falar git clone. E aí eu vou colar a URL do repositório e vou falar que ele vai para a pasta blog aqui. Então ele vai clonar todo o repositório para dentro da pasta blog que está aqui dentro já. Beleza. Feito isso, agora a gente pode já criar o nosso ambiente virtual, enfim, começar a configurar o projeto aqui. Então vamos lá, cd blog para acessar essa pasta do blog e aqui dentro eu vou criar um ambiente virtual. Então Python 3.8 -m venv, eu vou criar um repositório que chama exatamente venv, a pasta, se você observar aqui, ó, essa pastinha aqui não é o repositório, é o ambiente virtual, não sei se eu falei repositório ou se eu confundi, é ambiente virtual isso aqui. Beleza, criado aqui a gente pode ativar o nosso ambiente virtual digitando .venv /bin /activate. E daí quando ele ativa o ambiente virtual, você vai ver que na lateral ele fica ativo aqui dessa maneira. Depois de ativar, você vai ver que eu já deixei pronto aí para você um arquivo chamado requirements.txt, que são tudo o que você precisa instalar para que esse projeto funcione. Então vou dar um catch para você ver. A gente vai precisar do Django 3, o Django Access nessa versão aqui, Django Crispy Forms, MySQL Client, o Pillow, Requests e o Unicorn aqui no caso. E aí a gente vai instalar isso aqui tudo fazendo assim, ó, pip install -r requirements.txt. E aí ele já vai instalar tudo, como é bastante coisa que ele tem que instalar, pode demorar um pouquinho aí. E aí, ó, terminada aqui a instalação, o seu projeto ainda não vai funcionar. Por quê? Porque tem um arquivo aqui que é local, né? Que a gente chama de local settings. O que eu faço? Quando eu estou desenvolvendo, eu crio um arquivo na minha máquina que chama local settings e faço meus settings, importar esse local settings caso esse arquivo exista. Então, eu já deixei um exemplo aqui na pasta blog. Você vai ver que tem dentro da pasta blog tem outra pasta blog que é o app principal aqui desse projeto. Então é blog. Então vou acessar dentro da pasta blog a pasta blog. Se eu der um ls, você vai ver que existe um local settings example aqui no caso. E esse example eu vou mover ele para local settings.py. Então eu vou copiar, não mover. Então cp local settings example para local settings sem a palavra example e o underline, só local settings.py aqui. Beleza, agora a gente pode dar um nano local settings para a gente configurar ele aqui, .py, né, no caso. E daí aqui, ó, você pode adicionar o seu secret key, eu não gerei nenhuma aqui, eu esqueci disso. Django Key Generator, se eu achar em algum lugar aqui, sei lá, pode ser isso aqui. Eu nunca vi esse site, não conheço esse site não, mas eu acho que deve funcionar. Vou colar aqui, essa aqui, trocar aqui, né? Você vai trocar, sempre você deve trocar essa chave aqui. O debug aqui, eu poderia já configurar isso aqui para falso, mas eu vou deixar para você entender na onde a gente está no projeto. Então aqui o que eu vou fazer é o seguinte, só configurar a base de dados. O dbname que eu coloquei lá, lembra que eu te falei que você precisava lembrar disso, é blog Django. E o user que a gente colocou lá foi user Django. E a senha dele eu deixei salva aqui no arquivo na lateral aqui, deixa eu pegar aqui. Foi essa daqui. Colar? Beleza? Pronto aqui. Então tá salvo os dados da base de dados aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou dar um cd e vou tentar executar Python manage.py run server só para eu ver se vai dar algum erro, se vai executar. Beleza, executou sem erros. Isso quer dizer que ele conseguiu conectar na base de dados, deu tudo certinho, tudo bonitinho. Agora a gente só precisa fazer essas migrações que ele está pedindo aqui, ó. Então o que a gente vai fazer é Python manage.py migrate. Na verdade, eu já fiz make migrations, né, no caso. Então, esse projeto já está pronto, já coletei estáticos, já está prontinho para fazer o deploy. Então, a gente não precisa fazer essas coisas aqui. Mas só para você saber, num projeto normal, você faria migrações e migrate aqui no caso. E agora ele vai colocar tudo lá dentro da base de dados e beleza, feito aqui.
Uma outra coisa que eu deixei aqui também, se você quiser, se você observar, é esse, deixa eu ver, aqui, ó, db.json. Na verdade, isso aqui é só para colocar dados na base de dados, só uns 2 artigos ali, um usuário, para você ter acesso ali. Então, para você restaurar esse db.json, Python manage.py, load data db.json. E aí ele vai carregar esses dados na base de dados. Beleza, feito aqui, tá pronto. A gente pode testar mais uma vez com Python manage.py run server. E aí vamos ver se vai rodar tudo bonitinho aqui. Beleza, aparentemente tudo perfeito aqui. Tá, vou dar um Ctrl C para parar. E agora a gente vai criar um socket e um service aqui. E isso aqui é uma coisinha mais complexa. Então, eu vou te guiar mais ou menos aqui para você entender o que você tem que alterar para você fazer o deploy do seu projeto atual. Mas tenha em mente que isso é um pouquinho mais complexo. Então, sudo nano /etc/systemd /system, e daí eu vou colocar um nome nesse socket aqui no caso. Então eu vou chamar de, só para eu saber, Gunicorn underline blog.socket. E vou dar um enter aqui. E daí, eu deixei lá no seu arquivo, deixa eu voltar aqui, eu acho que aqui, utils, aqui em service socket, você vai ver aqui, ó, que tem isso aqui, ó. E daí você pode copiar isso aqui, ó, e colar lá no seu socket. Então, voltando aqui, ó, cola. Beleza, o que você pode alterar aqui? Duas coisas você pode alterar aqui, ó. A description, você pode colocar o que você quiser aqui, é uma descrição mesmo. Por exemplo, blog socket. E esse caminho aqui, ó, só que... por exemplo, às vezes você pode ter vários sites rodando no mesmo servidor, aí você vai querer ter um para cada, né? E aí você pode mudar esse nome desse arquivo aqui, por exemplo, só que você tem que lembrar desse nome para colocar em todos os outros locais que você utilizar esse nome aqui. Mas eu vou deixar Gunicorn underline blog mesmo. Vou dar um Ctrl O para salvar, Enter, Ctrl X para sair aqui. Beleza, feito isso, agora a gente vai ter que criar também um service aqui. E daí é o mesmo caminho, mesmo nome, a mesma coisa, só que eu vou mudar para service aqui o nome. Beleza, feito isso, você pode vir aqui no mesmo local que a gente estava olhando anteriormente. E aqui, ó, deixa eu copiar e eu vou colar lá e vou te explicando. Até aqui, ó. E aí a gente vem aqui, cola isso daqui, e aí, ó. Isso daqui também é uma description. E aí, Gunicorn, você pode colocar o que você quiser. Vou colocar blog, daemon. Requires Gunicorn socket, ou seja, esse service, ele requer o arquivo que a gente criou anteriormente, que é o Gunicorn socket, né, que a gente criou antes. Isso aqui eu não vou mexer. Aqui embaixo você precisa mexer, ó. Usuário é o seu usuário aí. Se você observar, o meu aqui, ó, tá aqui na lateral, Luiz Otávio. Mas você pode também, se você quiser, digitar who am I. E aí ele vai te falar, olha, quem é você? Você é o Luiz Otávio aí. Beleza, voltando aqui, FG, você vai ver que eu vou colocar então aquele usuário aqui, Luiz Otávio. Beleza, outra coisa, esse grupo aqui eu não vou mexer, eu vou deixar assim mesmo. Aqui, ó, Working Directory é a pasta do seu projeto. Então, a pasta do meu projeto, se você observar, tá nesse local aqui. Eu já estou dentro dela aqui, ó. Então, dentro dela, se eu digitar pwd, você vai ver que é essa pasta aqui, ó, Home, Luiz Otávio, Blog. Beleza, então voltando lá, Home, e aí, Luiz Otávio, Blog. Deixa eu apagar isso daqui e colocar Blog. Beleza, aqui é a mesma coisa, a pasta aqui, deixa eu apagar, Home, Luiz Otávio e Blog. Beleza, e aqui embaixo, ó, deixa eu te mostrar que esse aqui muita gente, pelo menos os alunos lá do curso, tem muito aluno com dúvidas sobre isso aqui. Essa pasta aqui é a pasta de onde está o arquivo WSGI. Então, voltando aqui, ó, se você olhar, ó, dentro da minha pasta blog, em qual dessas pastas aqui está o arquivo
que tem o final, o wsgi.py. Na verdade, o meu projeto está nessa pasta blog, que é na mesma pasta que está o arquivo settings.py. Então, se você olhar, ó, ls-blog, dentro da pasta blog, você tem um arquivo que é esse wsgi.py. É nessa pasta que você tem que colocar o nome lá. Então, para mim aqui vai ser blog e blog, porque a pasta blog dentro da pasta blog, né, no caso. Agora, para você pode ser que seja diferente, caso você tenha modificado alguma coisa no seu projeto. Então, vou voltar aqui e vou colocar blog. Se você estiver seguindo comigo só para fazer o deploy do mesmo projeto que eu estou utilizando aqui, você não precisa mudar nada, pode digitar exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, beleza, vou dar um Ctrl+O para salvar, Ctrl+X para sair, e aí agora a gente pode falar sudo systemctl start Gunicorn _blog, que foi o nome que a gente deu, né? .socket. E daí a gente tem que falar também a mesma coisa, o mesmo comando, só que aqui embaixo enable. E daí pronto, feito aqui, a gente pode testar isso vendo o status dele aqui. Então o mesmo comando de novo, só que aqui você vai mudar de enable para status. E aí você vai ver ó, que ele está aqui active e listening. Então, ou seja, não tem nenhum erro acontecendo aqui ainda, né? A gente ainda vai testar outra coisa. Para a gente testar, se a gente testasse o service, por exemplo, se eu pegasse Gunicorn Service, você vai ver que, aliás, gunicornblog.service, você vai ver que ele tá morto aqui, né? Ele tá active, mas inativo e dead, né? Morto, no caso, porque ele não recebeu nada ainda. Para a gente fazer ele receber alguma coisa, a gente pode falar curl -unix -socket e daí /rum lembra daquele nome que eu te falei que você poderia editar? Esse aqui, gunicorn _blog.sock e aí localhost. E aí, ó, se você observar, nesse momento eu já recebi um HTML aqui, ó. Tá vendo? Ó, bonitão aqui o HTML do site mesmo. Então, beleza. Então, tá funcionando. E agora, se a gente olhar o status do Gunicorn Service lá, né? Blog Service, você vai ver que agora sim ele tá ativo e ouvindo aqui as requisições. Então, beleza. Agora a gente passou, na minha concepção, por uma das partes mais, assim, complexas aqui desse tutorial. Agora a gente já pode passar para outras coisas aqui. O que eu vou fazer nesse trecho aqui agora é só para quem tem domínio, né, no caso. Se você não tiver domínio, se você vai usar o próprio IP do servidor para acessar o site, não o seu domínio, você não precisa fazer isso daqui. Aqui, a gente vai gerar um arquivo aqui que chama dhparam. Dá uma olhada aí depois no Wikipedia ou em qualquer lugar o que são DH parameters, porque a gente não vai ter tempo para conversar sobre isso aqui. Então eu vou digitar aqui sudo open /ssl dhparam -out e aí o caminho etc o caminho é importante /ssl. O caminho é importante porque a gente, na configuração do Nginx, eu estou supondo que esse arquivo vai estar nesse caminho, tá? Então, /ssl e aí /certs certs dhparam.pem. E aí, coloca um 2048 no final aqui e eu tô sem nunlock. Agora deu. Coloca um 2048 no final, você pode fazer com 4096, mas demora muito tempo, então 2048 vai ser suficiente, vai demorar um tempinho bom também. Então, só para confirmar, deixa eu confirmar se o caminho está correto aqui. Na pasta, deixa eu voltar aqui, utils, não, onde que tá? Aqui, https. etc /ssl certs dhparam.pem. É isso aqui mesmo. Se tiver errado, depois a gente corrige, vou dar um enter. Você vai ver que ele mesmo, o comando mesmo, vai te falar, ó, isso vai demorar um bom tempo, mas na verdade não demorou muito aqui não.
Foi rapidinho. Mas ele fala aqui, ó, se ficar demorando, isso costuma demorar mesmo, tá? Então não liga não, isso pode demorar aqui. Beleza, agora a gente vai instalar o certbot. Então sudo apt install certbot. E aí eu vou dar um yes. E aí o certbot é quem vai fazer a configuração do Nginx aqui pra gente. Eu acho que... Eu tô pensando aqui, eu tô achando que a gente tá fora de ordem aqui. Eu acho que a gente deveria primeiro instalar o Nginx. Mas, vamos tentar, né? Se der algum problema, a gente muda a ordem aqui. Então, certbot, search only. E aí, se você não tem domínio, essas partes você pode pular, tá? Então, sudo certbot search only, -- stand alone. E aí, -d, o seu domínio. O meu aqui no caso é temp.otaviomiranda.com.br. Deixa eu só ver se... aqui vai dar certo, vai dar sem problema. Então, vou colocar o meu e-mail, otaviomirandabr19@gmail.com. Ele pergunta se eu concordo com os termos do serviço. Eu não vou ter tempo de ler, né? Mas eu concordo. E eu vou disponibilizar meu e-mail aqui. Aqui você pode dar não, se você não quiser disponibilizar seu e-mail para eles lá. Então, beleza, aqui ele está criando. Então, ele gerou aqui, ó, congratulations, your certificate in chain has been saved. E aí, o meu certificado foi salvo aqui, ó. etc, let's encrypt, live, temp, otaviomiranda.com.br. Daí, na configuração do Nginx, eu já deixei configurado com esse domínio, temp.otaviomiranda.com.br. A única coisa que você vai ter que fazer é modificar esse domínio para o seu domínio. Mas a gente já chega lá. Na verdade, a gente já terminou aqui a configuração do Let's Encrypt em si. A gente já pode partir para a configuração do Nginx aqui. Então, sudo apt install Nginx. E aí sim, né, para ele instalar aqui o Nginx pra gente. E daí, a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é remover o servidor padrão que tem lá, né? Se você observar aqui, ó, cd/etc/nginx/sites, sites enabled. Se você der um ls, tem um servidor padrão aqui, né? Isso quer dizer que se você pegar o IP do seu servidor aqui, ó, e acessar esse IP na internet... Quer dizer que ele já está ativo aqui, né? Welcome to Nginx. É esse arquivo aqui que a gente configurou. Então, a gente vai dar um sudo rm default. Vamos só confirmar, ele apagou aqui. Beleza, agora a gente vai criar o nosso próprio aqui. E nesse local vão ter duas coisas, né? No caso. Para quem tem um domínio, né? Para quem configurou o certbot ali, configurou a HTTPS... e para quem não configurou, para quem quer utilizar o IP do servidor. Então eu vou fazer a primeira configuração, que é como se a pessoa não tivesse um domínio. Então aqui, ó, se você observar no nosso repositório aqui, eu vou voltar. Minha internet será que parou? Acho que não. Não, beleza. Então em Nginx, se a gente olhar aqui, ó, eu vou criar esse arquivo aqui, ó, que é no mesmo local que eu estou ali, só que temp.otaviomiranda.com.br. E aí, ó, para HTTP você vai utilizar este server aqui, ó. Então, de server, aí abre aqui as chaves até o fechamento das chaves aqui, ó, embaixo. Então, fechou a chave até aqui, beleza. Então, vamos criar esse arquivo aqui, ó, nano temp.otaviomiranda.com.br. Vou colar o que eu copiei aqui, vou dar um Ctrl+O e Enter para salvar, né, no caso. Eu não abri com o sudo aqui, por isso que eu não estou conseguindo escrever. É sudo nano, na verdade, aqui. Então, sudo nano, isso aqui. Vou colar isso aqui dentro. Vou dar um Ctrl+O para salvar, Ctrl+X para sair. E daí, a gente pode reiniciar o servidor Nginx. Então, sudo systemctl Nginx, restart Nginx. E daí, nesse momento, a gente já poderia vir aqui e acessar ou tanto aqui no caso não vai dar, já deu, ou temp.otaviomiranda.com.br. E aí ele vai acessar aqui, ó, no caso, deixa eu ver aqui, por que ele não acessou?
Na verdade ele tá pegando... Não, ele tá pegando aqui... ele tá pegando HTTPS. Isso eu acho que vai ser cache do meu navegador aqui. Deixa eu tentar limpar aqui o histórico. Histórico... Isso daqui... Limpar dados de navegação. Vou apagar tudo aqui, ó. E aí eu quero garantir que ele vai acessar esse servidor na porta 80 e não na porta 443 como ele estava fazendo ali. Demorou um tempinho, Bom, beleza. Então, voltando aqui, agora eu posso vir aqui, ó, garantir que ele não está na porta 80, vou acessar na porta... que ele não está na porta 443, né, que é HTTPS. Vou entrar, agora sim, agora perfeito. Então, esse erro que a gente está vendo, a gente só está vendo esse erro porque o debug lá tá como true, né, no nosso settings.py, e a gente não tem esse domínio no local settings, né. Então, a gente pode copiar isso daqui, esse domínio, que é esse daqui. Eita, mas tá difícil, hein? Vou copiar isso daqui e também vou configurar o local settings. Então, vindo aqui, ó, a gente vai lá no cd til, né, que é minha barra blog. E daí, aqui dentro eu vou acessar o arquivo nano, blog, nanoblog, local settings, .py. Isso, como eu te expliquei, porque eu uso um local settings. Se você não utilizar local settings, você vai acessar o arquivo settings.py. Então, acessando aqui, eu tenho esse debug como true, que eu não quero, eu quero como false. E aí, allowed hosts, eu vou colocar esse allowed hosts, que é o meu domínio. Se você estiver utilizando o IP, deixa eu te mostrar aqui, já a gente conversa sobre isso. Eu vou salvar, e aí eu vou reiniciar de novo o Nginx, e agora também eu vou dar um EE e vou reiniciar também o Unicorn. Sudo systemctl restart Unicorn. Unicorn blog, desculpa, Unicorn underline blog. Beleza, reiniciado aqui. Agora a gente deve conseguir acessar pelo domínio, né, no caso, acessando aqui pelo domínio, belezinha, o site aqui, né? Só que pelo IP a gente não consegue, ó. Por quê que deu bad request? Porque a gente não colocou isso no allowed hosts, então a gente tem que pôr esse IP também no allowed hosts. Se você quiser acessar por IP, eu tô falando isso porque tem gente que não tem domínio. Então, provavelmente vai querer acessar pelo IP. Então, vindo aqui, eu vou colocar o IP aqui, vírgula, né? Vou colocar o IP aqui, colar. Eita, que eu não copiei. E agora eu não sei de cor esse IP. É porque não tá passando da minha máquina virtual para cá. Eu não sei por qual cargas d'água. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar no outro monitor aqui que eu copio. 35.95.179.149. Ctrl O para sair, reinicie de novo o Nginx e o Unicorn blog. E aí, guardando um pouquinho, ele reiniciar aqui. Aí, pronto, agora a gente já deve conseguir acessar a Tatica. Beleza. A gente já deve conseguir acessar também pelo IP aqui no caso, né? Não? Por quê? Deixa eu ver aqui. Será que eu errei esse IP? Deixa eu conferir aqui de novo, gente. Voltar aqui no Local Settings. 35... É 34, gente. Eu errei o IP aqui. É 34 esse IP aqui. Desculpa. Beleza? Reiniciando de novo. Agora voltando aqui para você, ó. Eu posso já acessar esse site via IP também. Então, aqui termina para quem não tem domínio, né? Porque agora as coisas que a gente vai fazer é para quem tem domínio e já configurou o HTTPS lá com o certbot que a gente fez anteriormente. Então agora aqui termina para você que não tem domínio. Para quem tem, a gente vai continuar aqui agora para redirecionar esse site para HTTPS. Então beleza. O que a gente vai fazer aqui, na verdade, agora é colocar o outro servidor aqui, ó, porque esse aqui é o do HTTP, né? Esse de baixo aqui é o do HTTPS, que é esse aqui, ó, server, até aqui no fechamento aqui, ó. Esse é o do HTTPS. E daí, como eu te falei, e uma coisa que vale ressaltar, deixa eu aumentar aqui para você ver, ó.
você precisa alterar todas as ocorrências do domínio temp.otaviomiranda.com.br dentro desse servidor, dentro desse server aqui, né? Então vai ter em vários locais, você vai lá, por exemplo, no Visual Studio Code, encontrar temp.otaviomiranda.com.br e substituir tudo para o seu domínio, né, no caso. E aí, no caso aqui, eu vou deixar esse aqui mesmo. Então, vamos copiar aqui de novo até o fechamento. E daí, voltando aqui, eu vou lá naquele arquivo. Eu acho que eu fui até na pasta, né? Eu vou lá naquele arquivo do Nginx, então vou digitar de novo. Sudo nano /etc /nginx /sites enabled. E aí temp.otaviomiranda.com.br. Eu vou simplesmente... Eu poderia apagar tudo desse arquivo com echo, alguma coisa, mas eu posso segurar Ctrl K aqui. E aí apaga tudo. E agora eu tenho que copiar de novo aqui o server. Vou dar um copiar. E ele não vai colar aqui, eu acho. Ah, colou sim. Beleza, então agora eu copiei ele todo aqui, ó. Você vai ver que ele tem várias coisas para porta 80 e também tem para 443, que é o HTTPS. Você vai ver, ó, que eu te falei para você modificar o temp.otaviomiranda.com.br em todos os locais aqui nesse arquivo, porque vários locais apontam para esse domínio aqui. Então, se você seguir a configuração como eu fiz, a única coisa que vai mudar nesse arquivo é o meu domínio para o seu domínio. E isso que você tem que modificar nesse arquivo aqui, ó. Então, se você conferir, ó, e outra coisa também que eu quero te mostrar aqui embaixo, é isso daqui, ó. Se você tiver modificado a pasta média, né, dos arquivos estáticos aí do seu projeto, você tem que modificar esses trechos aqui, ó, static, média, esses trechos aqui embaixo. E outra coisa, lembra que eu te falei que a gente poderia alterar o nome Unicorn Blog Sock? Você poderia alterar, mas você tem que alterar aqui também. Beleza, aqui para baixo são só algumas configurações de compressão e de segurança. Não precisamos mexer em mais nada aqui. Então, Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. E aí, só para garantir, eu vou reiniciar o Nginx e o Unicorn, porque se tiver algum erro, ele já me mostra aqui, não tem nada errado. E agora eu vou também modificar o meu local settings de novo para colocar HTTPS. Então, /blog aqui para mim, local settings. .py. E aí aqui embaixo dele, no finalzinho, tem algumas coisas comentadas aqui, ó, que você se não tiver no seu settings.py do seu projeto em si, você pode colocar. Vou colocar isso aqui tudo, ó, descomentar, e aí ele vai passar a funcionar em HTTPS. Eu vou reiniciar de novo o Nginx e o Unicorn, nenhum erro aqui. E daí eu vou testar aqui para ver se ele tem automaticamente que redirecionar para 443, entendeu? Então, se eu atualizar a página, ele já não vai cair aqui, ó. Vamos atualizar. Beleza, atualizado. Agora sim a gente tem HTTPS, a conexão é segura aqui. Então tá pronto aqui o nosso blog, já deployado aqui, né, no caso. Tem algumas coisinhas aqui. Se você quiser acessar a área administrativa dele, tem em /admin. E daí a senha aqui que eu tinha deixado é Luiz Otávio 123456. Você pode criar a sua própria aí no caso. Eu acho que é essa mesmo. É isso mesmo. Então a senha é o Luiz Otávio 123456. Você pode fazer o que você quiser aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar esse vídeo aqui assim. Acho que a gente já falou de muita coisa aqui. E eu te vejo no próximo. Grande abraço.